aleluia, 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 aleluia. Felizes serei vós, se fordes ultrajados, por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. O Evangelho, tão belamente proclamado pelo reverendíssimo diácono, nos traz duas situações. A primeira, prudência; a segunda, renúncia. Como foi proclamado nessa segunda parte do Evangelho, aonde um rei vai guerrear contra outro e não examina as suas forças de combate, ele deve, então, entrar em contato e buscar um aconselhamento ou buscar, então, uma forma de negociar aquela guerra. Assim nós devemos fazer também na nossa vida. Nós temos que ser prudentes nas ações em que nós vamos tomar no nosso dia a dia, até mesmo nas ações do nosso trabalho. Se nós não temos o conhecimento suficiente no nosso trabalho para discutirmos determinados assuntos, então não devemos fazer, porque poderemos cair num grave e numa importante coisa chamada vaidade. E a vaidade pode nos corromper e nos levar à queda e também sermos humilhados perante outras pessoas. Então devemos ter prudência e examinar todas as situações de nossa vida. Quando Jesus fala que as pessoas devem se desapegar, deixar pai, mãe, mulher, filhos, não significa que você vai renunciar à sua família. Significa que você vai renunciar, sim, às atitudes que você tinha, atitudes pecaminosas, como, por exemplo, adultério, falar mal,
fazer fofoca. Então, quando você assume a condição de seguidor de Jesus, você assume a sua humanidade pecadora, carrega os seus pecados, mas você tem, ao passo que você vai andando, você tem a sua conversão. Você vai deixando essas práticas de lado. Você começa a honrar o seu pai e sua mãe, você obedece seu pai e sua mãe, para aqueles que são mais novos aqui. Vocês não deixam o seu pai e sua mãe envergonhados. A mesma coisa você deve fazer no seu dia a dia com as pessoas. Você não pode ter as mesmas práticas que você tinha de, por exemplo, ir a um bar, beber, deixar a sua esposa em casa e não seguir a Jesus. Porque quando você faz isso, você não está renunciando àquelas coisas que te levam a não ser convertido e não te levam ao céu. Quando o diácono ou eu, quando nós iniciamos o ministério, e eu ainda estou em formação, nós temos que assumir a nossa cruz, nós temos que carregá-la, mas também temos que fazer renúncias. Práticas que eu fazia enquanto não era seguidor de Jesus, eu não posso mais fazer. Eu tenho que seguir a Jesus em tudo, em todos os mandamentos, em todas as condições, mesmo que para mim muitas vezes não pareça que aquilo é conveniente, mas mesmo assim eu tenho que fazer, mesmo contra a minha vontade, porque eu fazendo as coisas contra a minha vontade, eu estou fazendo de acordo com o que Cristo está pregando, do que Cristo quer, do que Deus quer para mim. Então, nós temos que realmente nos desapegarmos, renunciarmos àquilo que não nos leva a edificar o reino dos céus. E nós temos um outro exemplo aqui. Quando uma pessoa vai executar uma obra, se ela não examina bem os seus custos, como está escrito aqui na Sagrada Escritura, se ela não examina bem quanto de dinheiro ela vai ter para executar essa obra está fadada ao fracasso. E nós temos que ser assim com a nossa vida. Nós temos que criar elementos, criar situações. Nós precisamos criar também atitudes que edifiquem as pessoas, não só a nós mesmos, mas temos que edificar aqueles que estão em torno de nós. Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos. As nossas atitudes têm que serem atitudes de conversão e, como diz o próprio Evangelho, renuncie a si mesmo, renuncie às suas vontades para fazermos a vontade de Deus.